Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Fica conectado. Você vai se sentir confortável para ouvir conteúdos e significados que vai mudar a sua vida. Você vai ouvir agora a 12ª parte da epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Quer tomar posse aqui agora da promessa de como ter o céu em seu lar? Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 36. Eu fico imaginando nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Nenhuma é tão básica. Conforme a atmosfera moral e espiritual na família, assim será na igreja, na nação e na sociedade em geral. A vida no lar, como instituição primária, é básica da sociedade, exige tratamento especial. O lar, por sua própria natureza, deveria ser a morada do amor. Entretanto, a realidade, muito frequentemente, é bem outra. Um dos problemas do lar é o autoritarismo. O outro é o hedonismo. O autoritarismo busca governar pela força. O autoritarismo produz o silêncio sepulcral e uma ordem posta pelo medo ou uma caótica desordem causada pelo desespero. O hedonismo, por sua vez, é o culto exclusivista e egoístico da felicidade própria. No século I, quando o apóstolo São Paulo escreveu essa carta aos Efésios, tanto o autoritarismo quanto o hedonismo estavam presentes na família. Você sabia? Eu continuo imaginando um dos maiores problemas da civilização antiga era o pouco valor dado às mulheres. As mulheres, não eram vistas como pessoas, mas como propriedade do pai, quando solteiras, e do marido depois de casada. Esse triste fato estava presente na cultura judaica. Os judeus tinham baixo conceito das mulheres. Os judeus, pela manhã, agradeciam a Deus por ele não lhes ter feito um pagão, um escravo ou uma mulher. As mulheres não tinham direitos legais. As mulheres eram propriedade do pai quando solteiras e do marido.
quando casadas. Um outro fato presente na cultura judaica era o divórcio. Na época em que a igreja cristã nasceu, o divórcio era tragicamente fácil. Um homem podia divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo, pelo simples fato de a mulher ter posto muito sal em sua comida ou por ela sair em público sem véu. A mulher não tinha nenhum direito ao divórcio, mesmo que seu marido se tornasse um leproso, um apóstata ou se envolvesse em coisas sujas. O marido podia divorciar-se por qualquer motivo, enquanto a mulher não podia divorciar-se por nenhum motivo. Quando nasceu a igreja cristã, o laço matrimonial estava em perigo no judaísmo. Você sabia? E ainda mais, as mulheres era desvalorizada na cultura grega. A situação era pior no mundo helênico. A prostituição era parte essencial da vida grega. Demóstenes disse: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com propósito de ter filhos legítimos. Xenofontes disse: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa e dos filhos, enquanto eles buscavam prazer fora do casamento. Na Grécia, não havia processo para divórcio. Essa matéria era matéria simplesmente de capricho. Na Grécia, o lar e a vida familiar estavam próximos da extinção e a fidelidade conjugal era absolutamente inexistente. O preconceito contra a mulher estava presente na cultura romana. Nos dias do apóstolo São Paulo, a situação em Roma era ainda pior. A degeneração de Roma era trágica. A vida familiar estava entrando em colapso. Sêneca disse: as mulheres datavam seus anos com o nome dos seus maridos. O poeta romano Marcial nos fala de uma mulher que teve 10 maridos. Jerônimo afirma que em Roma vivia uma mulher casada com seus 232 maridos. A fidelidade conjugal em Roma estava quase sem total bancarrota. Você sabia? O apóstolo São Paulo escreve Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33, nesse contexto de falência da virtude e de desastre da família. O apóstolo São Paulo aponta para algo totalmente novo e revolucionário naqueles dias. Ouça aqui agora o papel da esposa. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Efésios 5, 22. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristos é o cabeça da igreja, da eclésia, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios 5, 23. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristos, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 24. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em seu lar. Quer viver o céu em seu lar? Obedeça às instruções apostólicas. É relevante o fato
de nessa sessão os maridos e as esposas serem lembrados de seus deveres e não de seus direitos. O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ordena que as mulheres sejam submissas ao marido. Mas quer saber o que é submissão? Fique atento e fica conectado. Essa palavra submissão está profundamente desgastada em nossos dias. Uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. Você se lembra do arco celeste em Gênesis? Aqui agora vou explicar com clareza o que não é submissão. Em primeiro lugar, submissão não é inferioridade. Precisamos desinfetar a palavra submissão de seus sentidos adulterados. A mulher não é inferior ao homem. A mulher, foi feita à imagem de Deus quanto o homem. A mulher, foi tirada da costela do homem e não dos pés. A mulher, é auxiliadora idônea, aquela que olha nos olhos e não escrava. Aos olhos de Deus, a mulher é coigual com o homem. Registro bíblico de Gálatas 3:28 e 1 Pedro 3:7. A Bíblia diz, eu acredito, não devemos pensar que a submissão que o apóstolo São Paulo recomenda às esposas, às crianças e aos servos seja outra palavra para inferioridade. De igual forma, não devemos aceitar a ideia de uma obediência cega e servil. Submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. A missão do marido é glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A missão da esposa é sustentar seu marido nessa missão. Submissão traz a ideia de apoiar e encorajar. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, submissão não é obediência incondicional. A submissão da esposa a Jesus Cristo é uma submissão absolutamente exclusiva. Todos nós somos servos de Jesus Cristo. Nunca se afirma, porém, que a esposa deve ser escrava ou serva do marido. Nossa relação com Jesus Cristo é uma relação de submissão completa, inteira e absoluta. Essa é a exortação dirigida às esposas. Se a submissão da esposa ao marido implicar sua insubmissão a Jesus Cristo, ela precisa desobedecer ao marido para obedecer a Jesus Cristo. A autoridade do marido, dos pais e dos patrões não é ilimitada, nem a submissão das esposas, dos filhos e dos empregados é incondicional. O princípio é claro. Devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. Nesse ponto, a desobediência civil passa a ser nosso dever cristão. Quero que se lembre disso.
Agora você vai entender o que representa a submissão. Você vai ter o céu em seu lar. Em primeiro lugar, você precisa entender que a mulher deve ser submissa ao marido por causa de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, como ao Kyrios. Eu continuo pensando, a submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Jesus Cristo, mas por causa de Jesus Cristo. A submissão da esposa ao marido é uma expressão da submissão da esposa a Jesus Cristo. A esposa submete-se ao marido por amor e obediência a Jesus Cristo. A esposa submete-se ao marido para a glória de Theos. A esposa submete-se ao marido porque a palavra de Deus, a Bíblia, não seja blasfemada. Quero que se lembre disso. As mulheres, por trás do marido, do pai e do Senhor, devem discernir o próprio Senhor que lhes deu a autoridade que tem. Assim, se elas quiserem submeter-se a Jesus Cristo, submeter-se-ão a eles, visto que é a autoridade de Jesus Cristo que exercem. O casamento ilustra a relação da igreja com Jesus Cristo de modo mais adequado do que a ilustração da relação do templo com a pedra angular ou até mesmo a relação do corpo com o seu cabeça. Como é a sensação ao ouvir tudo isso? Como se sente ao ouvir tudo isso? Em segundo lugar, você precisa observar que a submissão da esposa ao marido é sua liberdade, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da eclésia, sendo este mesmo o salvador do corpo. Efésios capítulo 5, versículo 23. A Bíblia diz, eu acredito. A submissão não é escravidão, mas liberdade. A verdade liberta. Você só é livre quando obedece às leis de seu país. Um trem só é livre quando corre em cima dos trilhos. O ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança e que a sua esposa encontra a si mesma e seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária e alegre. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, à luz do ensino do apóstolo São Paulo, a submissão da esposa ao marido é sua glória. Efésios capítulo 5, versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. A Bíblia diz, eu acredito. Quer tomar posse do céu em seu lar, obedeça a palavra de Deus, a Bíblia. A submissão da igreja a Jesus Cristo é voluntária, devotada, sincera e entusiástica. É uma submissão motivada pelo amor.
A igreja só é bela quando se submete a Jesus Cristo. A submissão da igreja a Jesus Cristo não a desonra nem a desvaloriza. Quero que se lembre disso. A igreja só é feliz quando se submete a Jesus Cristo e os teós. Quando a igreja deixa de se submeter a Jesus Cristo, ela perde sua identidade, seu nome, sua reputação e seu poder. A submissão não é a um senhor autoritário, autocrático e déspota e insensível, mas alguém que ama a ponto de dar sua vida por ela, Jesus Cristo. A submissão da esposa não é a um tirano, mas a um marido que a ama como Jesus Cristo ama a igreja. O cabeça do corpo é o Salvador do corpo, Jesus Cristo. A característica de sua condição de cabeça não é tanto a de Senhor, mas sobretudo a de Salvador. Quero que pense nisso. Em quarto lugar, a submissão da esposa ao marido é a sua missão. Efésios capítulo 5, versículo 22. A palavra submissão indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido, e a missão do marido é amar a esposa a ponto de morrer por ela. A mulher submissa faz bem ao marido todos os dias de sua vida e pavimenta o caminho do amor do marido por ela. Quero que se lembre disso. Você vai ouvir agora o papel do marido. Se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é o amor. O marido que deseja que a esposa lhe seja submissa, como a igreja o é a Jesus Cristo, deve amá-la como Jesus Cristo ama a igreja. O amor do marido pela esposa deve ser perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. Ele, o marido, deve amar a esposa não apenas como a si mesmo, mas mais do que a si mesmo. Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quero que se lembre disso. Esse é o modelo prescrito por Deus para ser seguido pelo marido. Assim, o marido nunca deve usar sua liderança para sufocar a esposa, nem para impedi-la de se expressar. O conceito de autoridade nas Escrituras não tem a ver com poder, domínio e opressão. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para servir com amor. A ênfase do apóstolo São Paulo não está na autoridade do marido, mas em seu amor. Quero que se lembre disso. Quer saber o que representa ser submisso? É entregar-se a alguém. Quer saber o que representa amar? É entregar-se por alguém. Assim, submissão e amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. O apóstolo São Paulo usa 5 verbos para definir a ação do marido. Primeiro, amar. O amor de Jesus Cristo pela igreja foi proposital, sacrificial, santificador, altruísta, abnegado e perseverante. Segundo, se entregar.
O amor não é egoísta, mas devoto à pessoa amada. Em terceiro lugar, santificar. O amor visa o bem da pessoa amada. Em quarto lugar, purificar. O amor busca a perfeição da pessoa amada. Em quinto lugar, apresentar. O amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Quero aqui agora saber como o marido deve cuidar da esposa. Em primeiro lugar, o marido precisa cuidar da vida espiritual da esposa. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 26. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 27. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Muitos benefícios advirão. O marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Ele, o marido, é o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a santificação da esposa. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o marido precisa cuidar da vida emocional da esposa. Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Assim alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Efésios 5, 29. A Bíblia diz, eu acredito, os maridos precisam amar sua mulher como ao próprio corpo. O marido fere a si mesmo, ferindo a esposa. O apóstolo São Paulo diz ainda que ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Se você é um marido, quer saber como vai cuidar da sua esposa e como ter o céu de Cristo em seu lar, porque somos membros do seu corpo. Efésios 5:30. Ele, o marido, não deve abusar da esposa. O homem pode abusar de seu corpo comendo e bebendo em excesso. O homem que faz isso é nécio. E ao maltratar seu corpo, ele mesmo sofre. O marido que maltrata a esposa é nécio. Ele, o marido, machuca a si mesmo ao ferir a esposa. O marido pode abusar da esposa sendo rude, não dedicando tempo, atenção e carinho a ela, ou usando palavras e gestos grosseiros para feri-la, ou sendo infiel a ela. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Ele, o marido, não deve
descuidar da esposa. O homem pode descuidar de seu corpo, e se o faz, ele é nécio e sofre por isso. Se você estiver com a garganta inflamada, não pode cantar nem pregar. Todo o seu trabalho é prejudicado. Você tem ideias e mensagens, mas não pode transmiti-las. O marido descuida da esposa com reuniões intermináveis, com televisão, com a internet, com roda de amigos e outros sentidos. Há viúvas de maridos vivos. Há maridos que querem viver a vida de solteiro. O lar é apenas um albergue. Já parou para pensar nisso? O marido precisa zelar pela esposa, alimentá-la e cuidar dela em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Consegue fazer isso? O marido deveria pensar no que ajuda a sua esposa. Prazer e deleite. No momento que você ingere alimento, não pensa só em termos de calorias ou proteínas. Você pensa naquilo que dá prazer. O marido precisa ser criativo no sentido de sempre agradar a esposa. Ouça agora exercício. A analogia do corpo exige mais esse ponto. O exercício é fundamental para o corpo. O exercício é igualmente essencial para o casamento. É o diálogo harmonioso, a quebra da rotina desgastante. Ouça agora carícias. A palavra cuidar só aparece aqui e em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. A palavra cuidar quer dizer acariciar. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa. O marido precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil e cheio de ternura. Quero que se lembre disso. Quer saber como o marido precisa cuidar da esposa? Em terceiro lugar, o marido precisa cuidar da vida física da esposa. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. Efésios 5:31. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5:32. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios, capítulo 5, versículo 33. A Bíblia diz: eu acredito. O marido deixa todos os outros relacionamentos para concentrar-se na esposa. Ou seja, deve amar a esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. Ele, o marido, deixa pai e mãe, sua atenção volta-se para sua mulher. O propósito do marido é agradar a esposa. Sua união com ela é monogâmica, monossomática e indissolúvel. Assim, marido e mulher tornam-se uma só carne. O sexo é bom, é uma bênção divina na vida do casal. Deve ser desfrutado plenamente em santidade e pureza. Nos textos bíblicos
de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 a 5 e Provérbios capítulo 5, versículo 15 a 19 mostram como deve ser abundante essa relação sexual entre marido e mulher. Numa época como a nossa, de falência da virtude, enfraquecimento da família e explosão do divórcio, essa ideia cristã do casamento deve ser difundida com mais frequência entre o povo de Deus. O dever da esposa é respeitar o marido, e o dever do marido é merecer o respeito da esposa. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Você quer ter o céu em seu lar? Quer aprender a amar a sua esposa e você, esposa, quer aprender a ser submissa ao marido, sendo submissa a Cristo? Faça desse momento uma grande virada, uma grande mudança em sua vida. Você vai tomar posse do céu em seu lar. E agora, deseja entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo? Somente Jesus Cristo é a solução para a sua vida, para o seu casamento. Só Jesus Cristo salva sua alma e seu casamento. Jesus Cristo é a única esperança para a sua vida, para o seu casamento, para a sua alma. Quer agora entregar sua vida, sua alma, seu casamento, seu relacionamento a Jesus Cristo? No momento de decisão em Cristo Jesus, sua vida é transformada, é mudada, sua alma é salva e muitos benefícios advirão. Se sente pronto a fazer isso? Quero saber sua resposta. Mude o pensamento, mude o comportamento em Cristo Jesus.